paz do Senhor. Amém. Boa noite. Amém. A alegria está aqui. Aleluia. Vocês. Deus já está falando, a missão de Deus está aqui. Aleluia. E eu tenho certeza que vai ser mais uma noite maravilhosa. Porque o Senhor está aqui. Isso é bom demais. Amém. Você pode abrir sua Bíblia já lá em Ruth, capítulo 1. Para lá, por favor, Ruth, capítulo 1. Tenho certeza que você vai sair daqui nessa noite edificado pela palavra de Deus. Amém. Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1. Eu vou ler no versículo 17. Ruth, capítulo 1, versículo 17. Ruth 1, 17. Amém? Onde quer que morreres, morrerei eu. E aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Só até aí por enquanto. Quando nós olhamos para esse texto, apesar de ser uma palavra que parece que é uma história, é uma palavra tão viva para nós nessa noite, porque de fato eu tenho convicção disso. É uma palavra que fala nos 4 capítulos de Ruth de uma pessoa chamada Jesus. Essa palavra é tão viva, tão eficaz, que Ruth, ela teve um filho com Boaz, e o seu filho, se chamando Obed, ele gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi, e de Davi veio o reino. O que eu estou falando nessa introdução? Que muitas vezes parece que Deus não está olhando para você, parece que sua vida está uma loucura, uma bagunça, parece que está tudo errado, mas não está tudo errado. É o Senhor que está fazendo algo maravilhoso sobre a tua vida, e você não está nem conseguindo focar isso. Eu vejo que nós vivemos um tempo, irmãos, o mundo e também a própria igreja, nós não podemos ser mentirosos, de tanta dúvida e de tantas coisas que batem em nosso coração, parecem que Deus não está à frente. Se olharmos o contexto da própria Ruth e da sua sogra Noemi, elas perderam tudo. Só que a perda em Deus, ela se torna alinhamento para a nossa vida. Ruth perdeu o marido, e Noemi também. Mais do que o marido, depois do marido ela perdeu os 2 filhos. Vamos dizer assim, ela perdeu toda a família, ela perdeu tudo. Eu não quero que você imagine, mas pense, você perder toda a sua família. O contraste que isso é para nossos dias. Por que um contraste para os nossos dias? Porque os nossos dias falam de si mesmos, sabe o quê?
que o que importa é que a nossa vontade seja feita. Mesmo que saia um pouquinho daquilo que nós entendemos que é bom para nós. Essa música que a gente estava cantando agora, eu canto com muito temor. Venha o teu reino e seja feito o quê? Meu Deus do céu, isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Nós estamos cantando, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas eu creio plenamente que para nós, a igreja, e nós estamos aqui nessa noite, vai haver um temor e um entendimento tão grande do que nós estamos cantando e clamando a Deus, que isso vai ser fruto de avivamento e de um tempo novo na tua história e na história da tua família, em nome de Jesus. Mas essas mulheres, elas passaram isso, momento que o reino de Deus se manifestou sobre elas, momento que a vontade de Deus se manifestou sobre elas. Noemi perdeu a casa inteira, Ruth perdeu o marido. E as nossas vidas, muitas vezes, elas não estão prontas para esse tipo de situação. Alinhamento. A vontade de Deus se cumprir na tua vida e na tua história. Eu não quero fazer aqui apologia a perdas, mas eu quero dizer para nós essa noite que Deus, Ele deseja nos alinhar o coração dele. Vamos orar. Senhor, fala conosco, Papai. Ministra nosso coração aonde não foi ministrado, aonde o homem não pode, aonde o pensamento não pode, aonde nada pode, só o Senhor pode. Só o Espírito Santo de Deus pode. Vem nessa noite, Deus, toca lá no profundo da nossa vida e alinha a nossa história, a tua história nessa noite. Como foi feito com Ruth, Deus, nós queremos esse alinhamento e queremos provar de uma colheita que nós nunca provamos na nossa vida e na nossa história. Em nome de Jesus. Amém? Fala para o seu irmão, você sai daqui nessa noite super abençoado e para um tempo de colheita na sua vida. Aleluia. Então, essas mulheres, elas provaram disso, mas na verdade Deus estava agindo no invisível, naquilo que elas não estavam vendo. E o profético age assim, age naquilo que nós não estamos vendo nessa noite, mas Deus está agindo. O profético age assim, além dos limites do nosso raciocínio, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas ideias. E assim estava sendo na vida de Ruth. Imagina uma mulher que perde o seu marido, perde o cabeça da sua vida, a sua história. E ela ainda tinha um agravante que Ruth era moabita. Ruth não era bem vista. Ruth tinha sobre ela, queridos, como moabita, o paganismo, a maldição sobre a vida dela. E nesse momento ela perde ainda o marido. Quantas coisas você perdeu? Ou quantas coisas você está perdendo? Ou quantas coisas você acha que está perdendo? Quantas coisas que você acha que você não está vencendo? Ou quantas coisas você acha que você está esperando? Quantas coisas você acha que ainda não chegou na sua vida e na sua história? Quantas coisas que você queria ver realizado você não viu ainda? O coração de Ruth estava cheio dessas coisas. E muitas vezes nós, que somos chamados de igreja, a noiva, nós também estamos esperando. Nós estávamos ontem num casamento maravilhoso, aleluia. Queridos, eu estava vendo tanta coisa, uma coisa que eu prestei atenção, a trombeta, ali ontem os trompetes, né, sendo tocados.
para o noivo, irmãos. Para o noivo. E o noivo está aqui nessa noite, irmãos. O trompete ali, aquela música significando alinhamento. Você está sendo alinhado nessa noite, mesmo que as tuas emoções elas estejam esperando tanta coisa. Essa mulher aqui chamada Ruth, ela precisou provar disso. Eu queria junto com você hoje pensar em algo. Quantas coisas você está esperando acontecer na tua vida, na tua casa? Talvez você está esperando a tua esposa ou teu marido. Talvez você está esperando uma bênção, ou talvez você esteja passando tanta luta. Tudo isso, queridos, o Senhor está trazendo a vontade dele na tua história. Em tudo isso, querido, Deus está trazendo, querido, alinhamento sobre a tua vida e a tua família. Olha só o que a palavra diz no versículo 16, eu estou no capítulo 1 ainda. Disse, porém, Ruth: não me iste para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir. Por onde quer que fores, eu irei, e aonde quer que pousares, ali eu pousarei. E o teu povo é o teu povo, e o teu Deus é o que, queridos? É o meu Deus. No meio de tudo aquilo que eles estavam vivendo ali, Ruth teve esse entendimento sobre a sua vida. Que o teu entendimento nessa noite se abra a revelação da palavra de Deus. Que nessa noite o teu entendimento se abra, que não cai nem só um fio de cabelo da sua cabeça, se não é a vontade de Deus. Mas isso é algo que você precisa entender no teu interior, porque nas tuas emoções você está aflito, aflita. No teu interior você está passando muitas tribulações. Aí eu consigo entender porque que Tiago fala que ele se alegrava em passar por algumas tribulações. Ele falou isso. Ele não falou isso. Tiago falou assim: olha, eu me alegro por passar por muitas tribulações. Isso é muito estranho. Eu já li esse texto algumas vezes e eu achei que Tiago estava de gracinha. Eu acho que é a única palavra da Bíblia, o único texto que eu acho que ele está um pouco fora, ou da conjugação dos verbos, ou então da própria Bíblia, no sentido da tradução dela do grego. Deve ter alguma coisa errada em Tiago, e ele se alegrar por passar por muitas tribulações. Mas não, Tiago entendeu a vida no espírito dele. Tiago estava entendendo a vida dele no interior dele. E Ruth estava nesse processo, nesse momento. E eu quero crer que a igreja que vai conquistar a terra que mana leite e mel é uma igreja que tem um entendimento profundo em Deus e não volta atrás daquilo que Deus tem como, aleluia, promessa. Porque tem uma promessa de Deus na sua vida, e Ruth, ela entendeu isso no interior dela. Por isso ela disse: não me inste voltar atrás. Aleluia. Nós precisamos, no nome de Jesus, ter um entendimento no nosso interior dessas coisas. Eu escrevi aqui no coração de Deus: não existe espaço para coisas que não têm propósito. Deus tem propósito em tudo aquilo que você viveu até o dia 31 de agosto de 2014. Deus não caminha fora de propósito do coração dele. Deus tinha um propósito sobre a vida de Ruth. Amém. Que nessa noite você entenda isso
no teu espírito, no teu interior ou no teu coração. Mas algumas coisas não acontecem e outras eu já perdi. Ainda assim Deus tem um propósito na tua vida. Ainda assim Deus está formando algo lindo na tua história. Ainda assim Deus está formando algo muito especial para você, querida, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Olha para o teu irmão que está ao seu lado, diga para ele: eu te amo no amor de Jesus. Fala para o seu irmão assim: esteja protegido pelo amor de Jesus nessa noite. Aleluia, queridos, que você se proteja nisso, nesses dias. No coração de Deus não existe espaço para coisas que não têm propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Eu lembro quando eu e Fernanda tivemos, Mateus está aqui, 19 anos. Jesus, começando o ministério. E eu vou dizer algo para vocês. Um dia eu estava em casa e Fernanda estava grávida do Mateus. E eu na minha casa e Fernanda foi para a casa do papai. Se eu não estou enganado, ela foi arrumar as roupinhas do Mateus, arrumar as coisas com a mãe, com a irmã. E eu fiquei lá em casa, sábado, entre aspas, de bobeira, vamos ver. Acho que eu estava vendo até algum futebol, não sei. Daqui a pouco o meu telefone tocou. E minha cunhada, a Milka, arruma a mala. A bolsa estourou. A Milka, número 2. Você sabe que Fernanda não pode entrar em trabalho de parto. Acha o médico. Pode para o hospital. A Milka, seja rápido. Nesse momento eu estava cheio de problemas já na minha cabeça. Primeiro arrumar a mala. Um homem arrumar a mala de uma mulher. Ok? Homens. Que vai ter um nenê. Imagina o que você vai colocar dentro da mala. Eu não sabia direito. Eu estava com o segundo problema. Achar o médico. Bom, vamos lá. Comecei no telefone. Liga para um, liga para outro. Passando minutos, horas, segundos. Nada. Não achei médico. Eu achei a esposa do médico, depois de muito tempo. E ela falou para mim a verdade. Olha, ele não está aqui. Ele foi pescar no sítio. Lá não tem como falar com ele. E o celular não pega. Aliás, era aquele tempo daquele celular desse tamanho que você colocava assim no ouvido, que não pegava em lugar nenhum. E eu falei para ela: se minha mulher morrer, eu mato todo mundo. Desliguei o telefone. Irmãos, imagina como que eu estava. Só que em tudo aquilo ali Deus tinha um propósito. Desliguei o telefone, arrumei a mala, não sabia o que eu fazia. Arrumar então o médico de plantão, foi o que a médica falou, então estava a única coisa que eu estava a fazer. Só que aí eu tive uma ideia. Eu não sou bobo. 1 Samuel capítulo 17 fala isso. Eu tenho uma aliança com Deus. E eu me ajoelhei diante de Deus. Senhor, o Senhor tem falado para eu entrar 100% no ministério da palavra do Senhor. E o dia é hoje. Eu estou me entregando, Senhor. A partir de hoje é só igreja. E eu vou me formar pastor, eu vou ser um pastor. E eu vou deixar tudo para a tua obra. Viver de quê? Viver do Senhor. Comer de quê? Comer que o Senhor vai colocar na minha mesa. Ganhar o que de salário que o Senhor vai me dar. Chorando aos prantos ali, mas não leva minha mulher e não leva meu filho. Tá bom, Senhor? E eu
Deus ali, um remanamaná, sabe? E continuei arrumando ali as coisas e pus tudo na mala, peguei o primeiro táxi que tinha. Entrei no táxi, o motorista do táxi olhou para mim, viu que eu estava meio chorando. Ele só olhou assim e falou: não temas, o Senhor está contigo, varão. Fui para o hospital, vitaminado do Espírito Santo, queridos. Cheio de Deus. Entrei ali, saí do táxi, entrei no saguão do hospital. Fui andando todo feliz. Meu primeiro filho vai nascer, aleluia. Minha esposa, vai dar tudo certo. Mestre de plantão, né? A roupa está aqui, vai dar tudo certo. Daqui a pouco eu olho no saguão assim, de longe do hospital, uma mulher com um vestido igualzinho da minha esposa. É aquele romantismo, né? De marido, né? De pai, né? Um pai de primeira, né? Ai, que lindo, parece minha esposa, né? Olha, o vestido igualzinho. Fui indo e chegando, meu Deus, não parece muito com a minha mulher, né? Aquela emoção. Cheguei assim, irmão, 25 metros, fixei meus olhos. Ué, mas é minha mulher. Na minha cabeça, onde estava Fernando? No mínimo, se preparando. Lá dentro, para eu chegar e a gente, né? Só que não, queridos, ela estava me esperando no saguão. Fala para o seu irmão, Deus tem um propósito em tudo. Fala para o seu irmão, Deus quer alinhar teu coração. Fala para o teu irmão, não duvide disso. Cheguei, né, Fê? Aí olhei para ela, falei: amor, o que você está fazendo aqui? E ela chorando. Ela falou: você não acredita? Eu falei: não estou acreditando mesmo. O que você está fazendo aqui? Você é louco? Cadê teu pai? Cadê tua mãe? Cadê teu filho? Amor, posso te falar uma coisa? Eu falei: que? Não foi a bolsa. Eu fiz xixi na calça. Eu falei para ela, diante de todo aquele desespero na minha alma, eu só consegui falar assim: por causa de um xixi. Eu entreguei minha vida ao ministério da palavra do Senhor. Eu não vou voltar atrás. Agora nós vamos até o fim. Mas o que está acontecendo? Eu falei: eu vou te explicar. Irmãos, a partir daquele dia, eu entreguei tudo. Eu escutei que a gente ia comer pão com banana. Mal sabia essa pessoa que falou para mim que eu gosto de pão com banana. Eu escutei muitas coisas, mas a única coisa que eu posso tirar disso é que em tudo, irmãos, Deus tem um propósito. Eu não sei o que você está passando nessa noite. E eu não sou muito pregador de ficar falando: eu não sei o que você está passando nessa noite, mas é Deus mesmo, irmãos. Então, vocês me conhecem, eu não sou muito de ficar falando o que você está passando nessa noite, mas é Deus que está falando. Eu não sei o que você está passando, mas Deus está falando com você nessa noite com muito carinho. Seja o que for, é o propósito desse, sobre a tua vida, sobre a tua história. E você não pode abrir mão disso. Olha o que fala o Salmo 25, versículo 10. Você pode abrir lá? Salmo 25, versículo 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Eu vou repetir: todas as veredas do Senhor, queridos, são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus, o quê? Testemunhos. Sabe o que o salmista está falando aqui?
Não tem nenhum caminho na tua vida que não são respaldados pelo Senhor da tua história. Aleluia. Louvado seja Deus. Você precisa se proteger nisso nessa noite. A segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês: o contraste que existe hoje em dia da falta de propósito. O quanto que as pessoas abrem mão do propósito de Deus com uma facilidade tão grande. Eu confesso para vocês, naquele dia, como em outros dias da minha vida, eu tive que me cercar da aliança que eu tenho com Deus. E graças a Deus, o propósito dele tem se cumprido. Noemi manda que suas noras voltassem para as suas terras. Embora ela estivesse chorando muito, somente Ruth teve entendimento de se alinhar ao coração de Noemi. A outra não teve. E eu queria falar um pouco da outra. A outra eu vou chamar a falta de propósito. A outra eu vou chamar a falta de alinhamento. E nós precisamos de alinhamento. A igreja de Jesus, que é a noiva, precisa estar debaixo de alinhamento. Porque nós somos noiva. E noiva está debaixo do cabeça. Capítulo 5 de Efésios fala isso. Que o cabeça da igreja é o noivo, e o nome dele é Jesus. E eu preciso em tudo estar alinhado ao coração dele. E Orfa, ela não quis isso sobre a sua vida. Embora ela chorasse de emoção, embora as emoções dela fossem contagiantes. E nós temos vivido dias de muitas emoções. Mas precisamos prestar atenção se temos vivido tempo de um grande alinhamento ao propósito que Deus tem sobre a nossa história. Eu vou dizer algo para vocês. Quem sabe hoje você não entrega a tua vida ao ministério da palavra do Senhor. Orfa, ela não conseguiu ter entendimento disso. Sabe por quê, queridos? Porque a vida dela valia mais do que ir atrás de uma velha que não tinha mais nada. A única coisa que Noemi tinha era voltar para Belém. E eu não sei se vocês viram, quando nós lemos aqui no início o texto, a palavra fala assim: então ambas se foram e chegaram a Belém. E sucedeu que chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. O testemunho delas já estava tocando. E a palavra diz que tocou toda o quê? A cidade de Belém. E Orfa, qual que é a história dela? Qual que foi a história que Orfa deixou sobre a terra? Ruth, bisavó de Davi, mulher de Deus, foi até o fim. Hebreus capítulo 10, 38. O meu justo vive de quê, queridos? Pela fé. Mas se ele voltar atrás, a palavra diz: o Senhor não tem prazer nele. Uau! Nós precisamos entender essas colocações. Orfa, ela foi emocional, ela chorou, ela foi emotiva naquele momento, suas emoções foram a mil, mas ela não conseguiu entrar numa linha de obediência, de entendimento. E infelizmente, nós vivemos dias que, se formos medir, isso está muito em alta, a falta de propósito. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite e dizer para vocês:
essa casa aqui é uma casa de Deus. Essa casa aqui é de homem muito sério com Deus. Alinhe teu coração nisso. Não volte atrás. É muito fácil amar quando você só recebe sim. Agora, quando você escuta, o que você tem para me dar, meu amigo? Não tenho nada para te dar. Não tenho filho, não tenho nada. Aí entra a área que Deus quer converter o nosso coração. Aí entra a linha, a veia profética do coração de Deus. Essa casa tem uma liderança, tem pastores. Não abra mão da sua liderança. Olhando para Ruth, ela não tinha mais nada para dar. Ela deu no momento. Eu quero dizer algo para vocês. Existem momentos na vida ministerial que você se esbalda de comer. Mas existem momentos na vida ministerial que você não vai se esbaldar de comer. E é nesse momento que Deus vai provar o propósito que está dentro do teu coração. É nesse momento que Deus vai ver aquilo que está lá no profundo da tua vida. Aquilo que está lá no profundo da tua história. E Ruth foi tão profunda em Deus, moabita, que ela começou nesse momento a fazer parte da descendência de Jesus. Uma mulher pagã, uma mulher mal vista, mas ela foi tão profunda nas suas decisões. Estão entendendo, irmãos? Amém. Que ela não foi emotiva e não viveu só de emoções. Quando os dias estão bons, quando tem sol para todo mundo, é nesse momento que Deus está alinhando a tua história. Aleluia. No meio da tua tribulação, no meio da tua luta, no meio das tuas fraquezas, da tua frustração, no meio do nada, é aí que Deus está te alinhando ao coração dele, querido. Jesus só começou o ministério dele quando ele passou pelo deserto. E foi ali que Deus alinhou o coração dele. E foi ali que ele se alinhou à palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão disso. Orfa, ela agiu emocionalmente. Ruth não. Ela foi até o fim. Ruth não. Onde você for, eu irei. Esses valores são profundos em Deus. Eu vou repetir. Esses valores são profundos em Deus. As emoções não são profundas. Emoções passam. O ministério de Orfa passou, queridos. O ministério de Ruth prevalece para a eternidade. Porque tem alguém no meio que se chama Jesus, que descende dela, que veio dela. Eu vou te perguntar nessa noite: o que nós temos gerado? Coisas como Orfa ou coisas como Ruth? Coisas que duram ou coisas que são passageiras? Eu quero dizer algo para você. As coisas que duram são aquelas que nós vamos até o fim. Nós precisamos resgatar a aliança. Amém, queridos? Nós precisamos resgatar valores.
Nós precisamos resgatar amor, misericórdia. Nós precisamos resgatar valores que vão tocar, em primeiro lugar, a sua vida, e você vai tocar muitas outras pessoas. Elas chegaram em Belém e aquelas mulheres foram tocadas. Mas foram tocadas por quê? Quando eu estou debaixo de um alinhamento, quando eu estou vivendo um propósito, eu começo a viver o sobrenatural de Deus. Quando eu começo a me alinhar aquilo que está no coração de Deus, eu começo a viver da provisão de Deus. Eu queria junto com você, por favor, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Aleluia. Mateus capítulo 25, versículo 4. Mateus 25, versículo 4. Mateus 25, versículo 4. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Versículo 3. Eu gosto de ler esse texto de trás para frente. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite. Se nós formos comparar esse texto com Orfa e Ruth, nós vamos ver que Orfa tinha lâmpada, tinha emoção, tinha tudo. Eu te amo, Noemi. Eu te amo, Ruth. Mas a lâmpada foi apagando. E não tinha mais o que, irmãos? Azeite. Ruth não. Ruth tinha, para os policiais aí, ó. Ruth tinha bala na agulha. Ruth tinha azeite. Ruth tinha prudência, aliança, vínculo, convicção, certeza, coragem, fidelidade. E eu quero dizer algo para você. É isso que te torna profundo. E é isso que te faz chegar em lugares que você nunca viveu na sua vida. Aleluia! Ruth tocou uma nação. Ruth tocou Boaz. Boaz, figura de Cristo. Ruth tocou o coração daquele homem com a sua simplicidade, porque ela tinha azeite, ela tinha óleo. E nós precisamos de óleo, queridos, não só para ficar liberando esse avivamento que nós muitas vezes pensamos que é avivamento. Óleo significando a presença de Deus na tua vida, aonde você vai tocar a tua família, a tua casa, onde você vai tocar teu bairro, tua cidade, porque você está alinhado ao coração de Deus. E quando estamos alinhados, nós tocamos pessoas, muitas vezes nem porque falamos muito, mas porque as pessoas veem o óleo na nossa vida, a unção de Deus na nossa vida, a presença de Deus na nossa vida. E as pessoas são tocadas, ministradas, não por aquilo que falamos, mas por aquilo que vivemos. Aleluia! Ruth tinha óleo, queridos. E nós precisamos de óleo. Ruth só encontrou com o noivo e só chegou na colheita
Mas Ruth teve óleo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo. Saíram ao encontro, então se levantaram todas aquelas virgens que prepararam as suas lâmpadas, e as nessas disseram aos prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque a nossa lâmpada está apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vêm de comprar. Mas passou o tempo. Nós não podemos passar o tempo do relógio de Deus na nossa vida. Eu queria compartilhar algo. O relógio de Deus, o Kairos, o nosso relógio, o Cronos. Ruth estava no Kairos, não estava no Cronos. O Cronos é o teu relógio, é a tua vontade, é aquilo que você deseja, é aquilo que você quer, é aquilo que você acha, é aquilo que você manda. Kairos é o tempo de Deus na nossa história. Existe uma luta entre Orfa e Ruth. Nesses dias existe uma luta no nosso interior dessas duas mulheres. Mas eu creio que também existe um clamor do Espírito Santo para que a igreja aqui no Brasil ela cresça. Mas cresça em entendimento, no padrão de Deus, naquilo que está no coração de Deus. Uau! Você pode ir comigo em Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Versículo 36. Hebreus 10, 36. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda de dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Você imagina Noemi se calando diante de Ruth e falando para ela: então vamos, Ruth. A palavra diz assim: vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. O que nós podemos entender nessa noite? Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la. Sabe quem era Ruth? Uma mulher resolvida. E não uma menina que não sabe para onde ir. Eu quero dizer nessa noite, com muito temor, a igreja não é uma menina. A igreja é a noiva. Noemi parou de falar com Ruth porque ela viu: essa mulher está resolvida. Por que muitas coisas entram no campo de maldição, de destruição, onde, graças a Deus, nós temos Deus que pode restaurar? Mas por que entram nessas situações? Porque muitas vezes nós agimos com o nosso coração e não conseguimos ir até o fim daquilo que é o propósito de Deus na nossa vida e na nossa história. Noemi viu a maturidade do coração de Ruth. Não era uma menina inconstante andando por qualquer evento de doutrina.
Mas era uma mulher resolvida. Abriu mão dos seus deuses. O teu Deus é o meu Deus. E aonde você morrer, eu morrerei contigo. Isso é um nível de aliança, de igreja, aonde Deus estabelece a sua bênção, irmãos. Por que Deus estabeleceu a bênção dele em homens como Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Claro, bisneto de Ruth. O DNA de Ruth. Um homem segundo o meu coração. Porque era um homem resolvido. Para Davi, pecado era pecado, erro era erro. Mas para Davi, acerto era acerto, misericórdia era misericórdia, perdão era perdão. E ele não ficava parado no meio do caminho. Ele foi até o fim. E Deus tem chamado a sua igreja. Não volte para trás, querido. Eu vou voltar a dizer, eu não sei como você entrou aqui hoje, mas não volte atrás das coisas que Deus tem colocado na tua vida e na tua história. A começar lá dentro da sua casa. A igreja começa dentro da sua casa. A igreja começa lá dentro da sua família. Aonde estão dois ou mais reunidos em meu nome, a igreja começa ali. Ruth, uma mulher resolvida. E Noemi teve que parar de insistir em ela voltar. Aleluia. Essas coisas, elas trazem uma profundidade e uma estrutura para que a igreja possa se alinhar numa grande colheita. Eu tenho ouvido muito falar sobre colheita, sobre avivamento, sobre um tempo novo. Mas eu tenho pouco ouvido de como que a gente consegue conquistar essas coisas. E parece que eu vou conquistar porque alguém ministrou a minha vida e colocou a mão sobre a minha vida, e a partir daquele momento eu vou começar a viver isso. Não se põe vinho novo no alimento. Eu vou falar para vocês, não se coloca a arca do Senhor no templo de Davon, vai cair tudo. Não se põe vinho novo em odre velho, vai cair tudo. Nós não temos estrutura para receber. Você precisa hoje pensar em você como eu estou pensando em mim. E eu saí da minha casa hoje conversando com a minha esposa. Vamos pensar em nós, na palavra que nós vamos ministrar hoje. Vamos pensar nos nossos filhos. Porque a restauração começa dentro da nossa casa. E Ruth se resolveu, porque ela provou dessa, oh Deus, como eu quero isso, dessa convicção, desse entendimento, desse alinhamento, de ir atrás de uma mulher que não tinha mais nada para dar para ela, mas ela agiu em convicção, em certezas, e isso toca os céus, amém, igreja? Esses fundamentos tocam os céus, e nós não somos abalados. Eu escrevi aqui o alinhamento ao propósito.
nos leva a uma colheita abundante. Ruth chegou no momento da colheita. Mas entenda algo. Antes dela entrar nesse período da colheita, ela precisou se alinhar ao propósito. Quem se alinha ao propósito entra na colheita. Quem se alinha à vontade de Deus entra no nível de colheita de superabundância. E por isso que o inimigo lança tanta seta de confusão na mente, no coração, no dia a dia, para nós não entendermos o alinhamento que Deus quer trazer no nosso coração, na nossa vida, na nossa casa, na nossa escola. Vamos comigo aqui, por favor. Eu estou agora no capítulo 2. Capítulo 2 de Ruth. Tinha Noemi um parente, seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, eu apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. O que nesse momento estava acontecendo com Ruth? Ela estava se alinhando. Presta atenção junto comigo, como que ela se alinhou. Porque eu quero falar com muito respeito a isso. Porque uma vaca vermelha desceu do céu com uma como é que fala? Uma mancha branca aqui. Pegou aquela língua com a baba santa, me perdoe, irmãos, principalmente as mulheres, e deu uma lambida nela e falou assim: agora você vai entrar num alinhamento e num avivamento que você nunca viveu na sua história. Uma vaca vermelha veio e falou: as coisas que os olhos não viram, o ouvido não ouviram, e as coisas que jamais penetrou no coração do homem são aquelas que Deus tem preparado para você. Tome a lambida! Não. Ruth precisou olhar para Noemi. Se eu pudesse dividir Noemi em muitos pedaços, eu dividiria, mas eu vou dividir ela em 2 pedaços. Ruth olhou para Jesus na figura de Noemi. O outro pedaço, Ruth olhou para a equipe de pastores, discipuladores, seja quem for que está sobre a sua vida. Você precisa olhar para eles. E por isso que o inimigo lança tanta confusão exatamente nessas áreas, para que a gente não viva uma colheita abundante sobre fundamentos. Eu não preciso levantar a mão. Quem que você já viu aqui receber muita bênção e daqui a pouco está fora da igreja? Quem que você já viu entrar na igreja, estar feliz, cantar, dançar, pular, não sei o que, daqui a pouco não está mais na igreja? Quem que você já viu cantarolando, feliz da vida, falando bem de todo mundo e daqui a pouco está falando mal de todo mundo? Principalmente dos líderes. Quem quer tacar pedra, taca onde? Na liderança. Sabe o que é isso? Ainda não conseguiu olhar para Jesus e ainda não conseguiu olhar para os seus líderes. Ruth conseguiu entrar numa estrutura de coração, de vida, de fundamentos aonde Deus queria, numa colheita maravilhosa, porque ela teve esses fundamentos na vida dela. Ela olhou para Noemi e ela foi atrás de Noemi. Aí vem aqueles jargões: mas eu vou atrás de quem? Qual o jargão? Ah, mas eu vou atrás de homem? Eu vou atrás de quem?
Boa tarde, Jesus. Você não vai ver Jesus se você, em primeiro lugar, não olhar para o teu líder e ver Jesus na vida dele. Amém. Você não vai ver Jesus se, em primeiro lugar, você não olhar para o seu pastor e falar: você é o meu Jesus. Uau! Essa aqui não estava no... Essa não estava, mas eu vou ter que abrir. Essa não estava, vamos lá. Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como que deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita vós outros. Quando você tem uma Noemi na sua vida, você vai colher coisas que você nem sonhou que você ia. Amém. 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 Aleluia. Glória a Deus. E por isso que o inimigo, ele luta tanto com isso. Por isso que o inimigo, ele lança todas as forças que ele tem contra esses fundamentos. Para te deixar fraco, para te deixar fora de alinhamento, para te deixar frustrado, para te deixar confundido. Ruth não. Tu não tem nada para me dar, velha. Nem filho tu tem para me dar mais. Mas eu vou atrás de você. Eu vou te ouvir. Os maiores segredos para Paulo ser o que ele foi porque ele teve um Ananias e foi porque ele teve um Barnabé. Porque Ananias, apesar de estar cheio de medo, foi atrás de Paulo. Até então Saulo. E Barnabé é a mesma coisa. Aí você vê a vida de Saulo. Aí você vê a vida dos discípulos de Saulo. Aí você vê a geração que entrou na terra que manda leite e mel. Josué capítulo 5. Só entrou na terra que manda leite e mel aqueles que foram circuncidados. Homens de 20, 30, 40 anos, foi necessário circuncidar. Homens de 20, 30, 40 anos. Porque Deus tinha uma palavra lá atrás. Só vai entrar na terra o circunciso. Incircunciso não entra na terra. Quem é circunciso? Quem tem aliança. Talvez você seja novinho, essa palavra não surta muito efeito na sua vida. Mas já pega ela e começa a viver, que você vai ver. Para quando você estiver lá teus 30, teus 40, e você está precisando de um socorro, você esteja respaldado. Noemi, queridos, vai, minha filha. Versículo 3, ela se foi, chegou ao campo e apoiava os segadores. Por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. E depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: quem que é essa moça? E respondeu-lhe o servo: essa moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe.
E disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. E assim ela veio desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco esteve na choça. Ruth, ela não quis aparecer, querido. Aprenda isso. O chamado ministério dela, em primeiro lugar, ela falou: não, deixa que eu vou atrás. Eu pego as migalhas ali, eu vou juntando. Coração simples, mas um coração que viu o avivamento. O coração de Boaz chamou a atenção. Você quer chamar a atenção de Deus? Chame com a sua vida. Chame a atenção de Deus com a sua história. A palavra fala que nós podemos enganar qualquer pessoa, mas a Deus ninguém zomba. Essa mulher tocou o coração de Moabe, o seu futuro marido. Olha o versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco passe daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Versículo 10. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeiro? Respondeu Boaz: eu lhe disse, dei-me contar tudo quanto fizeste a tua sogra, e depois da morte do teu marido, e como deixaste teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecia. O que vai tocar o céu, igreja, é a tua história. O que vai tocar o céu é aquilo que você vive. O que vai tocar as pessoas não é aquilo que você fala e não é aquilo que você parece ser. O testemunho dessa mulher tocou Boaz. E ele era o parente do seu marido, falando de Noemi. Ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, na vida de Ruth. Me contaram do teu interior, do teu coração. Me contaram o que você fez com a tua sogra. Me contaram que você deixou tudo, que você caminhou por fé, que você caminhou em fundamentos, que você caminhou pela palavra, que você caminhou por aquilo que Deus estava tocando a tua vida. Me contaram, e é por isso que o meu favor está sobre a tua vida. E é por isso que você, a partir de hoje, não vai viver mais maldita, mas você vai viver debaixo de bênção, de prosperidade, de colheita. É por isso que eu vou liberar grandes coisas na tua vida, porque eu não posso deixar de te abençoar, Ruth. Aleluia! Deus não é homem para mentir, nem filho do homem, irmão. Foi assim que Ruth tocou Boaz, o parente mais próximo. Na figura judaica, quem casa com a viúva é o parente mais próximo. Abraão um dia teve receio disso, mas espera aí, eu vou morrer daqui a pouco. A promessa vai vir do parente mais próximo. O parente mais próximo na tua vida, em nome de Jesus, é Jesus. Boaz falou assim no versículo 12: retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Igreja, retribua o Senhor o teu feito. Igreja, seja cumprida a tua recompensa.
versículo 13. Disse ela: Tu me favoreceste muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste sobre o coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. A hora de comer, Boaz disse: achega-te para aqui, come do pão, molha no vinho do teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu os grãos tostados de cereais. Ela comeu, se fartou e ainda soprou. E levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem ao seu servo, dizendo: até entre as gavelas deixai-a colher, e não as censureis. Tirai também dos morros algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhem, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo à tarde, debulhou o que apanharam, e foi quase um elefante cevado. E tomou e veio à cidade, viu sua sogra, o que havia apanhado, e também o que lhe sobejava. E depois de fartar-se, tirou e deu às suas sogra. Então lhe disse a sogra: você colheu hoje, e trabalhaste. Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Ruth contou a sua sogra onde havia trabalhado, e lhe disse o nome do Senhor em cujo campo trabalhei, a Boaz. Então Noemi disse a sua nora: bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado a sua bondade nem para com os vivos e nem para os mortos. E disse-lhe mais Noemi: esse homem é o nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. E continuou Ruth, a moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabe toda a cega que eu tenho. E disse Noemi a sua nora: Ruth, bom será, filha minha, que saiais com as servas dele, para que no outro campo não te molestes. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada do trigo acabou, e ficou com a sua sombra. Imagina o quanto que nós precisamos entender do tempo que nós estamos vivendo hoje e do que Deus está alinhando a sua vida e a sua história. Imagina o quanto que você precisa nessa noite, nesses dias, entender que Deus tem uma história sobre a tua vida, independente do que você está passando. Ele quer alinhar o teu coração ao coração dele. Ele quer trazer esse sentido igreja. Ele quer que a gente viva realmente aquilo que está no seu coração. E quando isso acontece, irmãos, existe um avivamento. Quando isso acontece, existe a colheita. Quando isso acontece, existe o resgatador sobre a nossa vida. Capítulo 3, versículo 12. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Existe um resgatador aqui nessa noite. O nome dele não é Boaz, o nome dele é Jesus. Aleluia. Ele quer resgatar a tua história.
Ele quer te alinhar a um tempo profético na sua vida, que você vai estar satisfeito. O Espírito Santo fala comigo, muito claro. Existe dentro de nós uma insatisfação. Nós só vamos conseguir nos satisfazer alinhando nosso coração aquilo que é a vontade de Deus na nossa vida. Mas obedece, porque Deus vai te levar ao propósito que está no coração dele. Aleluia. Obedece, porque Ele vai te honrar. É Ele que vai te levar à colheita. É Ele que vai te levar no lugar certo. Ruth chegou no propósito devido ao seu coração, seu entendimento servir, e com isso ela casou-se com um propósito, casou-se com Boaz. Foi tão poderoso e tão profundo que o filho de Ruth com Boaz se chama Obed, e Obed, pai de Jessé, pai de Davi, que descende de Jesus. Andar no propósito nos fará viver algo que sempre será abundante, surpreendente, milagroso, sobrenatural. Eu queria compartilhar uma palavra com muito temor. Como é o seu nome dele? Aquele seu amigo magrinho. Edu. Edu? Que Edu? Edu. Lá em Belo Horizonte, eu saí daquele restaurante e eu falei para a mulher, irmão, meu espírito está intercedendo por mim. Eu não sei como, acho que eu só apertei sua mão alguns dias aqui na igreja, falei oi. Mas Deus me falou tão claro. Deus falou: o dia que você tem que falar, eu vou te mostrar. Eu falo hoje para edificar a igreja. O tempo da tua colheita está chegando. Aleluia. Glória a Deus. O tempo da tua alegria. Aleluia. O tempo da tua satisfação. Você vai falar para a mamãe: mãe, de tudo que a gente já passou, mãe, agora estou me satisfazendo de novo. Tempo que Deus, mesmo tanta coisa que passou estranha, porque isso, porque aquilo, porque tudo isso Deus está soprando agora, não só sobre você, sobre a tua família. Aleluia. Edu, tempo de alinhamento, tempo que vocês vão se satisfazer com tudo aquilo que o Senhor vem favorecer a tua vida, Edu. E a história da tua casa. Tempo que Deus vai trazer tanta alegria dentro do teu coração. Papai te pega no colo nessa noite agora. Na verdade, papai pega a gente no colo nessa noite, irmão. Papai quer alinhar teu coração, tua vida. Aqueles que entenderam essa palavra e que desejam isso, eu queria convidar você a ficar de pé, por favor. Queria pedir para você dar sua mão para a pessoa que está do seu lado. E
Queria pedir que o Ministério de Louvor e Adoração viesse aqui ao altar. Pedir para você fechar os seus olhos e você se entregar, falar: Deus, me ensina, fala comigo nessa noite. Fala comigo, Jesus. Ministra meu coração. Se apresenta diante de Deus, junto com o teu irmão que está ao seu lado, tua família, seja quem for. Se apresenta diante de Deus essa noite. Vamos nos apresentar como igreja gloriosa. Se apresenta diante de Deus. Entrega a tua vida, teus dissabores, tuas perdas, teus momentos de dificuldade, tristezas, angústias. Entrega diante do Senhor nessa noite. Saiba que tudo isso Deus está alinhando a tua história. Saiba que tudo isso Deus está te levando para Belém. Deus está te levando para Belém, Manel. Deus, tenha medo, querido.